Vem comigo. Olá! Hoje eu te convido a abrir seus olhos para o lugar onde você está agora. Qual é o nome da rua onde você mora? É o nome de uma pessoa? Quem será que foi ela? Por que sua cidade resolveu homenageá-la? Traz à tona. Estamos de olho agora na memória coletiva. Como se nomeiam os lugares da sua cidade? O que está registrado nos livros de história? O que está guardado nos museus? Quem foram os homenageados com estátuas? O que deveria ser lembrado na nossa memória coletiva? A memória coletiva é tudo aquilo que é selecionado e compartilhado como memória comum de uma sociedade. Mas será que a memória coletiva costuma ser justa com todos aqueles que participam da nossa história? Dá só uma olhada nessa estátua, por exemplo, que está exposta na Avenida Paulista, de frente ao Museu de Arte de São Paulo, o MASP, que é um dos cartões postais da cidade. É um monumento à memória de Bartolomeu Bueno da Silva, um bandeirante paulista que encontrou ouro no interior do Brasil. A história que se costuma contar é que ele e seu pai teriam sido grandes heróis nacionais, eternizados como os Anhanguera. Porém, pouco se conta sobre os indígenas goiáses, que foram praticamente dizimados por suas ações. Por que será que é a estátua de um Anhanguera e não de um indígena goiá que está exposta de frente a um dos cartões postais da cidade de São Paulo? O que acontece é que quem detém os meios de produção, e de produção de conteúdo, inclusive, conta a história à sua maneira. Com o Brasil independente, em 1822, uma nação surge, né? Mas surge uma nação já depois de mais 3 séculos de existência de um país. Na República, após a República, o Brasil, as elites brasileiras embarcaram num sonho de transformar o Brasil numa nação europeia. Então era preciso se livrar do passado escravista, era preciso se livrar do passado monárquico, né, e construir uma nação que se aproximasse o quanto mais possível da Europa. Essa era a nação do futuro, do progresso. E, no entanto, os problemas da humanidade permanecem, até se agravaram. Venho sempre buscando substituir esse termo apagamento, que vem sendo muito difundido. Prefiro usar silenciamento, né? Porque são vozes silenciadas que agora vêm sendo ouvidas e que nunca se calaram. Todo dia 20 de novembro é celebrado o Dia da Consciência Negra no Brasil, em homenagem à figura histórica de Zumbi, líder do Quilombo de Palmares. O que você conhece sobre essa história? A história do Brasil costuma ser contada a partir do ponto de vista dos europeus colonizadores ou das classes dominantes. Assim, tradicionalmente, os povos quilombolas foram muito associados a criminosos fugitivos, baderneiros violentos e ainda selvagens. Porém, a realidade era bem diferente. Os quilombos eram espaços de sobrevivência, organização, proteção e resistência de negros e outros marginalizados, como mestiços, indígenas e também de brancos pobres. O Quilombo de Palmares, ou Angola Janga, a pequena Angola, para seus habitantes era como um estado negro, de mais de 20 mil quilômetros quadrados, com uma população que chegou a aproximadamente 30 mil pessoas. Resistiu quase um século até ser destruído em 1694. É necessário reconhecer essa história como um dos marcos da resistência do povo negro, de uma luta que permanece até hoje. O que é lembrado pela memória coletiva brasileira?
O patrimônio histórico-cultural do Brasil é formado por tudo que é reconhecido como importante para a memória e a identidade da nossa sociedade, como edifícios, monumentos, obras de arte ou coisas imateriais, como costumes, jeitos de preparar uma comida, festas populares, o frevo, a capoeira, que são registrados como parte da memória coletiva. O Quilombo Saruê, que fica em Santa Maria da Boa Vista, em Pernambuco, foi reconhecido como parte desse patrimônio brasileiro. Vamos ouvir um pouco dessa história? Meu nome é Marta Regiane, eu sou consultora de beleza natura, sou agricultora. Dentro da minha comunidade, eu atuo como agente popular de saúde do campo, como líder da Pastoral da Criança, sou uma liderança quilombola e participo como presidente da Arcosa, que é uma associação de remanescentes de quilombo. Então, o Quilombo Saruê é uma comunidade que foi criada por um descendente que veio da África, né? E hoje, há 10 anos mais ou menos, a gente vem resgatando isso, a nossa história, e tentando passar, né, para os mais novos e para as futuras gerações o que é a nossa história. Lutar e resistir para existir e existir com dignidade. Vamos relembrar para não esquecer. A história do Brasil é composta por diversas histórias que precisam ser resgatadas e preservadas. Um mesmo acontecimento histórico pode ser narrado de maneiras diferentes por grupos sociais distintos. Repensar a história do Brasil significa desfazer mal-entendidos e mostrar perspectivas antes ignoradas pelas práticas de preservação da memória oficial. Nosso patrimônio histórico e cultural deve ser protegido e incorporar cada vez mais histórias importantes para a memória e a identidade da nossa sociedade. A construção da memória é feita por todos nós e está nas nossas mãos contribuir para a sua preservação. Seja um agente dessa história. Até a próxima!